Vamos conhecer hoje as nossas emoções primárias? Eu sou a Cecília Destalo e é por aqui a gente fala sobre desenvolvimento humano em todos os sentidos. Deixa eu te contar que quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, a gente começa a entender o que está acontecendo conosco, né? Já falei por aqui que as nossas emoções são sinalizadores daquilo que é importante para a gente. Se a gente começar a entender um pouco mais cada uma das nossas emoções, a gente também começa a fazer um trabalho interno de autoconhecimento, de autopercepção, para poder melhorar, evoluir, ser mais feliz e viver essa vida da melhor forma possível, né? De forma muito individualizada, porque também já falamos sobre isso. Cada uma das nossas emoções é uma experiência muito subjetiva, muito individual, né? Hoje a gente vai entender um pouco e conhecer um pouquinho das nossas emoções primárias. Se tu já assistiu algum dos filmes do Divertidamente, tu sabe que lá no primeiro filme, né, no início, a gente tem 5 principais emoções, que são as nossas emoções primárias, relatadas no filme, né, que trazem aquele viés de desenvolvimento, que são as nossas emoções inatas. Elas já vêm com a gente, elas já vêm naturalmente carregadas, né? Elas estão ali garantindo a nossa sobrevivência, elas estão ligadas à nossa necessidade de sobrevivência. Quais são elas, né? A gente vai ter lá a alegria, a raiva, a tristeza, a aversão e o medo. A aversão é o nojo, nome bonito para nojo, né? No filme, o nojinho, né? A nojinho. Então, se a gente for pensar nessas 5 emoções, elas são as nossas emoções primárias, básicas, que tratam de sobrevivência. Nenhuma emoção é boa ou ruim. A gente pode chamar de algumas como emoções mais desafiantes, mais provocadoras do nosso processo interno, mas elas não são nem boas ou ruins. E sempre lembrando que elas sinalizam aquilo que é importante pra gente. E conhecer as nossas emoções vai nos dar base para fazer qualquer mudança, qualquer ajuste que eu deseje na minha vida. Olha que especial é poder conhecer cada uma delas. Por que elas existem? Por que elas estão aí e por que elas estão aparecendo no teu painel de controle, igual no filme do Divertidamente. Se a gente for começar falando da alegria, a alegria é a nossa sensação positiva, ela traz aí a nossa festa interna, né? Ela traz a energia de diversão, de tranquilidade, no sentido de ser uma emoção boa, uma emoção que se eu pudesse escolher, eu ia querer sentir alegria o tempo inteiro, né, gente? Todos nós. Porque a gente quer estar bem, a gente vive a vida correndo atrás dela. Então, se a gente for fazer um olhar de jornada, a gente tá sempre querendo ser feliz, né? O que a gente mais faz é buscar esta sensação. Então, ela é o nosso ideal, né? É comprovado cientificamente que risadas, né, fazem com que a gente eleve os níveis de dopamina do nosso cérebro, que a gente tem essas sensações positivas que nos trazem bem-estar, que nos provocam muitas emoções que a gente quer sentir novamente, né? Então, ela é uma emoção que traz uma possibilidade muito grande de ampliação da nossa saúde emocional, porque ela faz com que a gente busque esse sentido da vida, né? Faz muita coisa boa pro nosso corpo também, relaxa, distrai, né, descansa, então tem muitas coisas positivas. Obviamente, se a gente ficar idealizando demais e tendo este movimento tudo que é demais, vamos trazer mais um ponto essencial aqui, né? Tudo que é extremo tem um sinalizador maior. Tudo que é extremo é importante para que a gente olhe, é sintomático. A alegria em excesso também vai fazer com que tu não perceba as outras emoções, com que tu esteja bloqueando as demais para só se sentir bem, que é a síndrome do tá tudo bem, e a gente vive na vida aí correndo para simplesmente dizer que tá tudo certo, mas por dentro a gente tem um monte de outras emoções também, né, que a gente vai conhecer aqui. Mas então tudo é temperança, tudo não é... a gente tem que buscar sempre um equilíbrio, né? Se for demais, os extremos são sinalizadores. Então, não é assim, então eu vou estar sempre feliz. Não, porque a gente foi programado para sentir essas 5 emoções e reagir à vida e sobreviver a ela. Então, obviamente, a gente vai perceber a vida a partir das demais emoções, assim como a tristeza, que é a segunda emoção que eu quero trazer para ti. E que ela é uma mistura aí de frustração, de desânimo, de desinteresse, tem um pouco de apatia, né? Ela traz esse viés de
sentir aquela bad de vez em quando, né? O que é muito importante pra gente compreender o que não tá funcionando pra gente. Ela é um sinalizador essencial de que a gente tá precisando de algo, de uma necessidade que não tá sendo atendida. Todas as nossas emoções têm esse viés, mas a tristeza, ela nos mostra que este caminho não é um caminho que eu gostaria de seguir, né? Então ela traz um senso de não tá funcionando, tem algo aí que tá me chateando, eu preciso tratar disso. Ela é um sinalizador muito especial e importante. Lembrando aqui que eu tô falando no nosso nível de saúde emocional, não estou falando de patologia, não estou falando de uma tristeza profunda, como por exemplo, sintomáticas relacionadas a uma patologia, que é a depressão. Um sinalizador de tristeza externo, como não conseguir sair do quarto, não conseguir tomar banho, não conseguir se alimentar, não conseguir socializar, que vem de uma depressão, é também um mecanismo nosso de defesa emocional que sinaliza socialmente para as pessoas ao nosso redor que a gente precisa de ajuda. Quando a gente vê alguém chorando, quando a gente vê alguém muito abatido com algo, a gente vai, a gente acolhe, a gente abraça, a gente ajuda. Se a gente bloquear esta tristeza por querer estar sempre bem, sempre alegre, por exemplo, e não demonstrando isso, as pessoas ao nosso redor não vão entender os nossos sinalizadores emocionais e não vão poder socialmente nos apoiar. Olha que especial que é esta emoção. Só que se eu bloqueio ela, eu impeço que isso aconteça. Então é essencial que eu entenda que se eu demonstro, se eu deixo essa emoção vir, ela também é um mecanismo de sobrevivência para que socialmente eu possa ter suporte e apoio, né, e tratamento relacionado a isso. Então, é essencial a gente compreender desta forma, certo? Depois, se a gente for falar de raiva, a raiva é a nossa emoção mais intensa, ela traz aquela explosão, né? É um furacão de sentimentos, ela traz a agitação, a hostilidade, a vermelhidão, a intensidade, inclusive física, né? Aquela coisa do vermelho, de sentir o coração bater, né? Olha que o tamanho que é essa emoção. Ela traz essa intensidade que gera uma sensação de também afastamento, né? Muitas vezes a gente não quer sentir ela porque ela pode ser uma faísca para que a gente exploda e a gente bloqueia ela um pouquinho, né? Só que a raiva, ela traz um movimento de mudança. Ela faz a gente querer fazer as coisas melhor, ela é a revolta, ela é o que nos dá impulso. Então, muitas vezes, percebe por que isso te mobilizou tanto, por que eu fiquei tão enraivecido, o que estava acontecendo ali que me tirou do sério, né? Porque ali eu vou ter sinalizadores muito fortes de coisas que são importantes para mim, de necessidades que não foram atendidas, lembrando sempre dos extremos, né? Quais são os pontos que são base? A raiva traz um viés de ser um motivador de atendimento aos nossos valores, ela faz a gente se mexer para atender esses valores, ela gera mudança, então ela é muito especial. Só que ela também pode gerar conflitos, rupturas, né, quando ela é extrema. E um impulso agressivo que leve, também olhando já para algo de descontrole maior e até patológico, pode levar a uma agressão, pode levar a algo de falta de controle desses impulsos, né? O que a gente chama de regulação emocional. Se a pessoa não conseguir contê-la, ela também vem num vazamento emocional muito forte. Então, por isso que é importante a gente perceber quando ela tá vindo, ela tá começando, eu tô me mobilizando, isso tá acontecendo, né? E não ficar inerte ao processo. Já o medo é o que a gente trata puramente de sobrevivência, né? Ele é um super-herói da nossa sobrevivência, ele traz... ele aparece quando sente uma ameaça, ele vai despertar quando a gente precisa lutar ou correr, né? O que eu faço? Para que lado eu vou? Eu brinco que cola as placas, né? A gente o medo é algo de reagir muito fortemente ao que tá acontecendo. Ele também traz o viés de tensão muscular, de coração batendo mais forte, respiração afoita, né? Ou a mente mais lenta, ele vai trazer respostas fisiológicas para cada um de nós de um jeito diferente. E cada um de nós tem um jeito de encarar o medo, né? Mas o que é importante? A gente poder entender
que as nossas reações físicas podem variar, sim. O tamanho do medo ele é muito particular e subjetivo e ele é um sinalizador de que tem algo ali que precisa ser visto. Quando eu tenho um medo intenso que me bloqueia um comportamento, eu preciso buscar essas minhas memórias emocionais que construíram esta base deste medo, essas crenças internas, para poder compreender o que aconteceu lá, onde tocou, quais são os ganchos mentais que provocam esse bloqueio, né? E aí muita tratativa com psicoterapia, com autoconhecimento, para que a gente possa lidar com esses medos, né? Quando a gente quer mudar algo, mas ele é um sinalizador. E se eu nem percebo que eu tenho medo daquilo, eu não lido com isso também, né? Então sempre pensar nesse viés. E por último temos o nojinho, o nojo, a aversão, nome bonito pro nojo, né? A aversão é uma emoção que vem como resposta a algo que a gente percebe como repugnante, como desagradável, como ofensivo, né? É algo que também nos dá um viés de sobrevivência, quando a gente vê algo repulsivo, né? Pensa lá na época das cavernas, né? Algo que eu não deveria comer sem conhecimento, sem informação, me gerava naturalmente esse distanciamento, né? Então, o quanto eu preciso entender, presenciar sentir essa emoção para poder identificar o que funciona e o que não funciona para mim. O que para mim é prazeroso ou não é. Ela nos ajuda muito a botar limite, a dar limite nas nossas relações. Hoje em dia eu não tô falando só de sobrevivência, por exemplo, de um alimento, um nojo nesse sentido, mas um receio de moralmente estar com pessoas que eu tenho aversão, não concordo, eticamente, a gente começa a ampliar estes movimentos a partir do entendimento do nosso nojo, da nossa aversão. Essas são as nossas emoções primárias que despertam e vêm conosco na nossa caixinha aí interna de ferramentas emocionais. Elas estão presentes desde o nosso nascimento. A gente vai despertando conforme as nossas socializações vão acontecendo ao longo da nossa trajetória de crescimento. Num próximo vídeo a gente vai falar das nossas emoções secundárias, mas por aqui deixo que tu perceba cada vez mais como tu estás te sentindo e quem está no teu painel de controle, para que tu possa lidar com isso e ter ações que te movimentem para ter uma vida mais saudável, melhor, mais leve e mais cheia de alegria. Um beijo, até o próximo vídeo.